Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá, pessoal! Está começando agora o programa Mais Cidadão. É um prazer enorme estarmos na companhia de vocês. Hoje você vai entender um pouco mais sobre o diabetes, considerado pela Organização Mundial de Saúde como uma epidemia mundial. Veja como foi a ação realizada pela Unicamp na Semana do Dia Mundial do Diabetes. No local, além da distribuição de materiais educativos com informações sobre essa doença e orientação nutricional, foram realizados gratuitamente testes de glicemia, aquele onde se fura a ponta do dedinho, medição de índice de massa corporal e pressão arterial. Confira também as novidades apresentadas na 4ª edição da Casa Cor Campinas 2012. Realizada em uma área total de 4.000 metros quadrados, a mostra conta com 36 ambientes elaborados por profissionais renomados. Você não pode perder. Confira agora como foi a ação desenvolvida pela Unicamp na Semana do Dia Mundial do Diabetes. Vai ser muito útil para todos. Com o tema Proteja Nosso Futuro, o Dia Mundial do Diabetes tem como principal objetivo alertar e conscientizar a população sobre os perigos causados pela doença. Quando não controlado adequadamente, o diabetes pode causar várias complicações, entre elas cegueira, insuficiência renal, impotência sexual e até mesmo amputação de pernas e braços. Preocupada com o aumento do número de diabéticos no Brasil, a Unicamp realizou a Semana do Dia Mundial do Diabetes, uma importante contribuição para a conscientização e esclarecimento da doença e suas complicações. O programa Mais Cidadão está sempre preocupado com as questões de saúde que afetam você, telespectador. Hoje nós estamos falando sobre o diabetes. Nós estamos aqui com o Dr. Marcos Tambácia. Primeiro, parabéns pelo evento, pela preocupação com a população. Dr. Marcos, qual é a importância desse evento para a prevenção, para a atenção ao diabetes, que muitas vezes é uma doença que é meio silenciosa e acaba não mostrando sintomas para as pessoas se preocuparem e procurarem uma atenção médica? Exatamente, essa é a razão principal dessa semana de atenção ao diabetes. Quando foi feito o Censo Brasileiro do Diabetes, foi determinado que 50% das pessoas que tinham diabetes não sabiam que tinham. Então, você imagina uma doença que provavelmente tenha no Brasil 10 milhões de pessoas, metade não sabe que tem. Então, se você não sabe que tem a doença, você não toma nenhum tipo de atitude, não faz nenhum tipo de dieta, não faz nenhum tipo de tratamento e, obviamente, você está correndo o risco de ter as complicações da doença. Então, infelizmente, o diabetes é uma doença que pode cursar com algumas complicações e a nossa finalidade básica é exatamente alertar a população sobre esse risco do diabetes e como deve se proceder para tentar evitar o aparecimento da doença. Nesta ação nós estamos realizando alguns exames, de glicemia, são exames de ponta de dedo para verificar se a pessoa tem algum problema de diabetes e também estamos verificando pressão, verificando IMC através de peso e altura, estamos dando orientações nutricionais quanto ao que comer com pessoas que têm algum problema já relacionado a peso, relacionado ao diabetes, porque o peso realmente está sendo um problema muito sério a pessoas que possam vir a apresentar esses problemas de diabetes. Quais são os principais sintomas que a pessoa experimenta quando está numa situação já de preocupação maior em relação ao diabetes? Então, uma boa parte da população que tem diabetes não tem sintoma nenhum. Ele pode simplesmente já começar a ter as complicações da doença. Agora, classicamente, se a doença se instala mais rapidamente, os principais sintomas são perda de peso, sede, urinar muito, fome, visão um pouco turva. Esses são sintomas mais comuns. Mas eu queria alertar que boa parte das pessoas com diabetes não tem sintoma nenhum. Essa ação é muito bacana, né? Muito importante para as pessoas que vêm aqui na Unicamp, né? Às vezes está aí de acompanhante de pacientes e muitos às vezes não estão passando muito bem e
ali médio diabetes, né? Tipo, o meu filho mesmo acabou de medir, deu 136, né? Então ele nunca imaginou que podia tá assim, né? E muito importante isso para as pessoas que estão aqui na Unicamp. Eu queria saber, doutor, em relação à prevenção, quais são as principais preocupações e o que a gente tem que deixar de lado na alimentação para poder, então, fazer frente a evitar esses problemas do diabetes? São 3 os fatores que levam o indivíduo que tem propensão a diabetes a desenvolver a doença. O envelhecimento, além disso, os que a gente pode tentar evitar é a manutenção do peso ideal e manter hábitos de vida saudável. O indivíduo teria que manter uma dieta para que ele mantesse um peso ideal, não necessariamente perder peso, porque muitas vezes o indivíduo nem está obeso, mas manter o peso adequado para a sua idade e para a sua atividade física. E manter uma dieta adequada e manter uma atividade física condizente com o seu condicionamento, com a sua idade, etc. Então, o que a gente espera é que o paciente seja ativo, não necessariamente um atleta, ele precisa manter uma atividade física regular, andar, por exemplo, fazer caminhada regularmente e ter um padrão alimentar de vida saudável. Muitas vezes, doutor, eu vejo uma certa ignorância das pessoas em relação a como se dá o aumento da glicose no organismo. Daria para o senhor fazer um resumo sobre isso, ajudando a população a entender melhor essa questão? Os carboidratos mais complexos se transformam em glicose. Então, por exemplo, você come pão, ele vira glicose. Você come arroz, ele vira glicose. Então, todos os carboidratos vão se transformar em glicose automaticamente. O problema é a velocidade com que ele transforma. Se essa transformação é uma transformação lenta, não dá tempo de ter um aumento muito grande da glicemia. O organismo se defende disso produzindo insulina e impede que aumente muito a glicose. Mas se você comer um carboidrato chamado simples, por exemplo, tomar um refrigerante com açúcar, um caldo de cana que é muito rico em glicose, um doce, esses carboidratos de absorção mais rápida, a glicemia, o açúcar no sangue, vai subir muito rapidamente. Então a orientação não é não comer carboidrato, é não comer carboidrato de absorção rápida. Os carboidratos de ação prolongada poderiam ser utilizados. Tá certo. Neste ano, os senhores estão preocupados com o diabetes numa fase da vida em que às vezes a gente nem ouvia falar que havia problemas. É a fase infanto-juvenil de crianças e adolescentes de pequena idade que agora preocupam vocês. Qual é a percentagem? Por que aumentou essa preocupação em função de anos anteriores ou décadas anteriores, em que a gente ouvia falar que o diabetes era mais uma preocupação de pessoas de maior idade? Isso você lembrou muito bem. A diabetes tradicionalmente é uma doença de pessoas mais idosas, pessoas com mais de 50, 60 anos de idade. Mas o diabetes do tipo 1 é mais ou menos 10% do total de diabetes. Se a gente for imaginar que o Brasil tem ao redor de 10 milhões de pessoas com diabetes, mais ou menos 1 milhão são jovens que têm a doença. E é uma doença muito mais complicada de você tratar. Não é impossível de tratar, é possível, mas requer muito mais cuidado. Então o paciente precisa utilizar insulina na dose certa, o tipo de insulina adequado, fazer uma dieta mais rigorosa. E a escolha desse ano ser mais sobre infanto-juvenil é a determinação da própria Organização Mundial de Saúde. Sim. Cada ano eles escolhem um grupo de maior preocupação. Esse ano é particularmente com diabetes juvenil, então o nosso alerta é exatamente para crianças e jovens que estão com diabetes. O diabetes na infância, geralmente ele não passa desapercebido. É uma doença de instalação muito rápida e tem um quadro clínico importante. Então, quer dizer, não adianta você fazer um exame preventivo, Esse é o tipo 1, a não ser que você tenha histórico. Bom, seu pai tem diabetes do tipo 1, se a mãe tem diabetes tipo 1, é lógico que a família tem que ficar mais preocupada com relação à criança. Então, no tipo 1, particularmente, a gente não está muito preocupado na detecção precoce, mas e sim no tratamento adequado que deve ser feito nessas crianças. E uma criança que tenha o conhecimento de que convive com essa doença, ela tem uma expectativa de que isso pode afetar a vida dela, tirando a qualidade da vida, etc. Quais são os procedimentos e como é que vocês podem dar a essa família uma tranquilidade de que é possível conviver com a doença desde que haja um tratamento adequado? Foi muito boa a tua posição.
distinção. O diabetes não necessariamente vai limitar a vida da pessoa. A gente cita vários exemplos, tem vários atletas olímpicos, inclusive, que eram diabetes do tipo 1. Então, o fato da criança ter diabetes não vai necessariamente limitar a sua vida. Ele pode até ser um campeão olímpico. Não que todos vão ficar, mas é lógico. O que eu quero dizer é que é possível você não ter nenhuma complicação da doença, desde que você trate adequadamente. Então, o mais importante no caso do diabetes tipo 1 é que a família siga um tratamento adequado com um médico especialista para tratar nesse tipo de situação. Eu queria saber qual a importância de um evento como esse para o enfrentamento de uma situação do diabetes. Eu acho que a principal razão disso tudo é alertar a população sobre essa doença, sobre o diabetes. Tem muitas pessoas que se sentem até constrangidas em dizer que têm diabetes, quando na verdade eles não têm culpa nenhuma. É a hora que você vê que é uma doença que afeta tantas pessoas, que é uma doença comum, a gente tem que ver que essa luta tem que ser feita em todos, com o objetivo de tentar melhorar a qualidade de vida da população. A gente agradece ao Dr. Tambácia pela oportunidade de esclarecer para a população, para os telespectadores do Mais Cidadão e da TVB Record Campinas sobre a importância do enfrentamento ao diabetes. Obrigado, doutor. Muito obrigado pela presença aqui. Bom, nós vamos conversar agora com o Dr. Walter Minicucci. Ele é o presidente eleito da Sociedade Brasileira de Diabetes. Qual é a principal preocupação hoje da Sociedade Brasileira do Diabetes em relação ao desenvolvimento da doença e talvez a incompreensão das pessoas em relação aos efeitos, às causas e efeitos do diabetes? Então, Coelho, a sociedade está preocupada, como o resto das sociedades médicas do mundo, a Organização Mundial de Saúde, com essa explosão, não é, que você sabe muito bem, está ocorrendo na incidência do número de pessoas com diabetes. Pensar em fazer isso há 10 anos atrás não tinha sentido, tinha poucas pessoas com diabetes, né? Então, num período de tempo muito curto, houve e ainda está havendo essa explosão de casos, de tal forma que a projeção é de que ainda até 2030, no mundo, tenhamos mais de 320 milhões de pessoas com diabetes. No Brasil, as projeções também são muito ruins, porque desse grande aumento, grande parte dele vai ser dos países da América Latina, inclusive o Brasil, que hoje nós devemos ter aí, as estatísticas não bate, mas alguma coisa perto de 8 milhões de pessoas com diabetes, de 8 a 10 milhões de pessoas com diabetes no Brasil. E com os cuidados que as pessoas devem ter e, sobretudo, o que elas devem fazer, vai lá, faz um exame rápido, como tem sido aqui, em 10 segundos você dá aquela picadinha e vai fazer. O que a pessoa tem que fazer, não tendo recursos, talvez, para pagar um laboratório, etc. Como é que elas devem fazer para ter uma primeira avaliação do seu quadro e da percentagem de glicose no sangue? Então, o que nós temos que fazer em termos de sociedade? Nós temos que parar de engordar, não é? Porque nós estamos ficando diabéticos porque estamos engordando. Estamos engordando, estamos fazendo menos atividade física, estamos comendo pior, comendo menos arroz e feijão, mais pizza, mais doce, mais comidas cremosas, menos verdura e legumes e frutas e mais chocolate e essas porcarias que a gente compra que são gostosas à medida que você entra em qualquer lugar, seja na padaria, seja na farmácia, para pagar alguma coisa, né? Então, não engordar é a solução para não ficar diabético, ou pelo menos é a receita para a maior parte das pessoas não ficarem diabéticos. O segundo ponto, que é o que você pergunta, como é que faz o diagnóstico? O diagnóstico é simples, ou pelo menos a suspeita diagnóstica, né? Você faz uma glicemia que pode ser como aqui, na ponta do dedo. Vai dar Dá uma agulhadinha, nem dói, né, doutor? Colorida, não é? Com uma gota você vê um valor. Se é em jejum e está igual ou maior do que 126, e aí eu estou falando de sangue venoso, mas você pode fazer uma conta de chegar. Na ponta do dedo seria altamente suspeito de diabetes. Se não é em jejum, aqui está cheio de gente hoje que
já tomou café da manhã e está igual ou maior que 200, também é altamente suspeito, no caso mesmo de capilar de diabetes. Dr. Walter, eu já ouvi falar em que muitas vezes, na ponta do processo da atenção à saúde, existem algumas pessoas despreparadas para ver o quadro, analisar e dizer para a família: o seu filho ou você está num quadro de diabetes. Eu já vi diagnósticos errados em muitas situações que acabam agravando o problema da pessoa e acarretando as consequências que são desagradáveis num processo como esse e que às vezes pode desencadear até a morte. Como é que a gente faz para melhorar isso, esse processo de atenção à saúde e de garantia de que através dos exames e de uma boa interpretação do exame se chegue ao diagnóstico e, portanto, ao início do tratamento? Então, Coelho, eu acho que assim, esse dia que é o Dia Mundial tem como objetivo principal esse. Não é para comemorar o Dia do Diabetes, é para chamar atenção e para passar informação. E isto a Sociedade Brasileira de Diabetes fez seguindo os conselhos aí da Federação Internacional de Diabetes, da Organização Mundial de Saúde, com esse objetivo. Hoje em dia, isso já virou a Semana Azul, porque o azul, como você está vendo aqui, que é o azul das Nações Unidas, é a cor oficial desse dia. Eu diria para você que, a despeito de realmente isso que você comentou, acontece, mas existe um movimento e as pessoas estão sabendo mais. E aí a mídia falada, a imprensa escrita e televisiva está prestando um grande serviço para a população. O governo brasileiro também está fazendo grandes coisas. O Brasil hoje, o governo brasileiro, e aí não tem nada a ver com cor política, isso já vem de algum tempo, atualmente é o maior comprador de insulina no mundo, comprador individual. E se distribui mais de 10 milhões de frascos esse ano. E a Sociedade Brasileira de Diabetes também tem uma ação aí na informação. Nós temos um site que tem muita informação a respeito de diabetes. Eu queria uma fala final sua sobre esta semana e sobre eventuais conselhos que o senhor possa dar à população para que a gente vá reduzindo pouco a pouco a incidência do diabetes no Brasil. Então, eu acho que tem duas falas. Em relação à semana, acho que basicamente é o conhecimento e com o conhecimento você consegue melhor resultado. Do apoio que a gente tem de todos os anos da diretoria da Faculdade de Medicina e da reitoria da Unicamp para realizar essa ação e para agradecer toda essa equipe que está aqui trabalhando sem ganhar nada, né? Quando você trabalha para o diabetes, tem muita gente que faz esse trabalho voluntário e realmente sem nenhum ganho. E duas mensagens que eu gostaria de deixar, se você me der esse tempo. Uma delas é que, embora o diabetes seja responsável por complicações de saúde muito graves, essas complicações não ocorrem porque você tem diabetes. Elas ocorrem porque o diabetes não é controlado adequadamente. Se controlar adequadamente, tanto no adulto como na criança, ela não terá cegueira, não desenvolverá doença renal, nem problemas de pé e nem problemas cardiovasculares. Então, isso é o principal. Se você controla direito, você não tem. E se você sabe, você pode controlar melhor. Obrigado, Dr. Walter. Um grande abraço. Obrigado, professor Coelho. Está aqui com o programa Mais Cidadão, apoiando a nossa campanha. Vamos para um rápido intervalo e logo em seguida voltamos com as novidades apresentadas na 4ª edição da Casa Cor Campinas. Não saia daí, voltamos já. Você está assistindo o programa Mais Cidadão.